Começando a nossa aula de hoje, fazendo os exercícios da sua apostila, respectivamente trazendo a você os exercícios que envolvem momento dipolar. Vamos falar sobre ligações polares, ligações apolares, em determinados momentos falar sobre a geometria das moléculas. Em sua apostila, na página de número 8, nós temos a seguinte situação para iniciar a nossa conversa. Entre as substâncias covalentes a seguir, quais apresentam o momento dipolar igual a zero? O momento dipolar igual a zero, meus amigos, são as moléculas apolares. Quando esse momento dipolar é zero, ela é uma molécula apolar. U igual a zero. Quando ele é diferente de zero, ou seja, quando existem diferenças de eletronegatividade, as nossas moléculas são polares. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar cada uma delas e visualizar. Eu alerto a você o seguinte: existem moléculas polares e apolares, existem ligações polares e apolares. E pode acontecer de você encontrar estruturas que possuam ligações polares e moléculas apolares. Não existe nenhuma restrição. Vamos lá, eu vou começar aqui com o CH4. Carbono da família 4A. Ele vai fazer 4 ligações covalentes com o hidrogênio. Dê uma olhada nessa molécula, ela é toda simétrica. Onde você olhar tem carbono e hidrogênio e não existe sobra de elétrons no elemento central. Quando existe isso aqui, essa molécula é do tipo apolar. Então, esse número 1, para nós, ele é importante, tá? Bom, vamos para o número 2, esse aqui vale como verdadeiro. Nós temos aqui o CS2. Carbono, dupla ligação para o enxofre, que é da família 6, dupla ligação. Dê uma olhada, existe simetria aqui? Existe. Se você olhar para um lado, CS, para o outro, CS. Existe sobra de elétrons? Está sobrando elétrons aqui? Não. Quando não existe sobra de elétrons e a molécula é simétrica, essa estrutura também é do tipo apolar. Nos interessa isso daqui? Sim. O próximo composto é o HBr, hidrogênio ligado com o bromo. Muito fácil de visualizar isso. Os dois aqui, ó, são de elementos diferentes. Então, se eles são diferentes, o momento dipolar não é zero. Então, essa molécula aqui não é aquela que eu procuro. Ela é simplesmente uma molécula polar, não serve para nós. E o quarto e último item é o gás nitrogênio. Nitrogênio da família 5, ele se comporta dessa maneira. São idênticos? São. Quando os dois átomos são idênticos, a molécula é do tipo polar. Nesta questão de número 1, os itens que são correspondentes à resposta correta seriam os itens 1, 2 e 4. A minha resposta seria a letra E. A questão de número 2, ele traz as substâncias SO2, que é o dióxido de enxofre, e o CO2. Ele diz assim: substâncias SO2 e CO2, dióxido de enxofre e dióxido de carbono, esses dois óxidos, só para título de informação, eles são gases que são fontes que originam a chuva ácida, tá? SO2, CO2, NO2, etc. Apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas dessas substâncias, é correto afirmar. Bom, eu vou separar os dois aqui. SO2 e CO2. Para que você possa trabalhar com estruturas para verificar a polaridade e geometria das moléculas, é necessário que você saiba a família deles. Você vai lá na tabela periódica e você vai visualizar que o enxofre é da família 6A e o oxigênio também. Significa dizer que eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Você faz assim, enxofre, coloca um oxigênio aqui, coloca o outro aqui, marque os elétrons do elemento central, aqui, ó, 6, e lembre-se da teoria do octeto, eles vão se ligar, buscar fazer ligações covalentes, compartilhar os seus elétrons para ficarem com 8. Vou pegar esse oxigênio aqui, 2, 4, 6, já vou ficar com ele estável, tá vendo? O oxigênio da esquerda tem quantos elétrons? 8. O enxofre que está no centro tem quantos elétrons? 8. Então, avança, esse oxigênio aqui não pode pegar mais ninguém? Não. Vai usar esses dois aqui e vai ficar com os deles sem precisar compartilhar. O que aconteceu? Ele também ficou com 8. Essas ligações onde existe compartilhamento de elétrons são chamadas ligações covalentes comuns, desde que o elemento ajude. Aquelas situações onde há compartilhamento e o elemento não ajuda, simplesmente compartilha, você vai chamar de ligação covalente dativa. Essa é a nossa estrutura.
Essa estrutura ela é polar ou apolar? Polar. Por que, Vanks? Tem oxigênio e enxofre? Tem, mas olha aqui, sobra de elétrons ó, no elemento central. Qual é a geometria? 3 elementos sem sobra de elétrons, a geometria é linear. Com sobra, a gente chama de angular. No caso, por exemplo, da água. Pronto, então guardou essa informação. SO2 é uma molécula que tem estrutura polar e a sua geometria angular. Passamos agora com o dióxido de carbono, CO2. O carbono da família 4A. O oxigênio da família 6A. Você vai fazer assim, ó, coloca carbono no centro, ele é um elemento isolado, coloque os seus 4 elétrons aqui. Ó. Quantos elétrons o oxigênio tem? 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Se você observar, esse aqui ficou com 8, carbono ficou com 8, oxigênio ficou com 8. Essas ligações que eles fizeram são ligações covalentes comuns, porque o oxigênio ajudou com o elétron, tá vendo o xizinho aqui? O carbono com o outro, com o pontinho. Isso aqui ficou assim, ó, O dupla C dupla O. 3 elementos sem sobra de elétrons. Aqui tinha 3 também, só que sobrou elétrons, molécula angular, geometria. Aqui a geometria é linear. Tem sobra de elétrons? Não, então ela não é polar, ela é apolar. Ela é apolar. A geometria linear. Pronto. Agora nós vamos, em cima dessas informações obtidas, procurar analisar as alternativas. Vamos lá na primeira. Ambas são polares? Não. Tem uma polar e outra que não é. Ambas são apolares? Não. C. Apenas o CO2 é apolar? Ele é apolar? Sim. Apresenta geometria linear? Sim. Resposta à questão número 2, letra C. E o Chaves não para de perturbar. Você conhece, deve conhecer algum aluno que fica o tempo inteiro desse jeito. Você está em casa, deve estar com muita saudade dessa perturbação necessária. Questão de número 3. A questão de número 3 diz assim: entre as substâncias água, cloreto de hidrogênio é o ácido clorídrico, tetacloreto de carbono e o gás carbônico, é correto afirmar. Bom, eu preciso separá-los para analisá-los de maneira isolada. Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui a água logo. Água. Como é que você vai fazer? A água tem o seguinte comportamento, amigos. Ó, oxigênio, hidrogênio, ligados aqui. O hidrogênio só tem um elétron. O que é que o oxigênio vai fazer? Compartilha um aqui, compartilha um aqui, e sobra 2 aqui. O que é que a gente tem aqui? Antes tem O e H para os dois lados. Sim, mas tem sobra de elétrons, viu, meus amigos? Tem sobra de elétrons. Você tem assim, ó, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, mas está sobrando elétron aqui e aqui. Isso aqui é uma molécula polar ou apolar? Molécula polar. A próxima. O que a gente tem? Próximo é o HCl. Muito fácil, ó. HCl, ó. 2 elementos diferentes. É uma molécula o quê? Polar, porque o momento dipolar, ou seja, existem eletronegatividades diferentes. O próximo, tetracloreto de carbono. Você tem o carbono no meio, ligado com 4 cloros. Sobrou elétrons no elemento central? Não. A molécula é toda simétrica? É. Então, que classificação é aqui? Apolar. Próximo composto, CO2. Acabei de trabalhar com CO2 e encontramos essa estrutura aqui. Ó. 3 elementos, C duplo O para um lado, C duplo O para o outro, não tem sobra. Como é o nome disso? Molécula apolar. E a geometria? Isso aqui é uma geometria linear. O próximo composto, só esses? Só. Água, ácido clorídrico, tetracloreto de carbono e CO2. Vamos lá. Analisar as alternativas. Todas são polares? Não. Tem 2 apolares aqui. Somente o gás carbônico e o tetracloreto de carbono são polares. Não, eles não são polares. Eles são o quê? Apolares. Letra C. O que nós temos aqui na letra C? Somente a água, que é a água, e o cloreto de hidrogênio, aqui ele. Os dois são o quê? São polares. Somente a água e o cloreto de hidrogênio são moléculas polares. Pronto, essa é a resposta. Nós temos 2 polares e 2 apolares apresentados aqui para nós. Resposta à questão 3, letra C. Questão de número 4. Compostos HF, NH3 e água
apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. A pergunta é, por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses compostos? O que você está notando de cara aqui? Você tem o hidrogênio ligado à flúor, no segundo que você tem é o nitrogênio, e no terceiro ao oxigênio. Sabe o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma força intermolecular, que é considerada a mais forte delas, o que permite nos afirmar que, por causa dela, nós temos elevados pontos de fusão e ebulição. E força intermolecular é essa? Ligação de hidrogênio, também conhecido como ponte de hidrogênio. Então, por serem ligados a hidrogênio, o flúor, ou o nitrogênio, ou o oxigênio, nós temos a ponte. E a resposta aqui, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, nós iríamos encontrar na letra C, questão de número 4, tá? Questão de número 4, letra C. Questão 5. Nós temos aqui na questão 5, 5 compostos e temos 5 alternativas ou letras que ele quer que a gente faça uma relação. Só que nós não temos para todos os elementos, tá? Ele só tem nas alternativas, e o espaço não era o suficiente, para 4 deles. Então, o primeiro que a gente tem aí é o quê? N2. O que é N2? Quando eu tenho nitrogênio ligado com nitrogênio, eu tenho uma molécula de geometria linear, momento dipolar zero, aqui os dois são iguais, ela vai ser o quê? Uma estrutura que possui uma característica, uma ligação covalente, o quê? Apolar. O número 1, eu vou relacionar com a letra E. Vamos lá. Vou fazer devagarzinho aqui. 2. O que é o 2? É o gelo. Sabe o que é gelo? Amigos, gelo é H2O. O que a gente tem no gelo? O que nós temos no gelo? No gelo, meus amigos, nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se ligação de hidrogênio. É a força intermolecular mais forte. Nós temos aqui a ligação de hidrogênio. Quais são as outras duas? Dipolo-dipolo e dipolo induzido. Aqui é a ligação de hidrogênio. O 2 eu vou marcar o quê? A letra A. Na próxima vem quem? Na próxima vem o nélio no estado sólido. Nélio. Nós temos o Ne. O que a gente vai fazer aqui? Que é o elemento químico que aparece de maneira isolada aqui. Aqui no 3, o que a gente vai fazer? Nós temos a estrutura sólida, ele vai estar junto com outros como ele. Tá? Dois elementos com as mesmas características, isso aqui é um gás nobre, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Neônio vai ter aqui estruturas idênticas. Quando eu tenho os mesmos momentos dipolares, eu vou estar diante de quê? Eu vou estar diante de uma ligação de uma força chamada de polo induzido. Polo induzido. Moléculas apolares. Neônio aqui. Então, 3 seria o vector de polo induzido. C. 4. HF. HF. Ácido fluorídrico. Isso aqui também é uma ligação de hidrogênio, tá, pessoal? O 4 também é uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está com 3 elementos, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Tá? Então, aqui também é ligação de hidrogênio. Lá nas alternativas, ele não traz 5 itens para relacionar, ele só traz 4. Então, lá nas alternativas, a gente tem na letra D 1E, 2A, 3C e 4A. Essa alternativa aqui, ele só trabalha com 4 e não 5. Você vai obtê-la na letra D de sua apostila. Questão de número 6. As polaridades das ligações e a polaridade final das moléculas de CO2, SO2 e N2. E aí? Eu vou falar para vocês o que eu tinha dito agora há pouco. Existem estruturas que têm moléculas e ligações diferentes entre si no tocante à classificação. Vou começar pelo CO2. Ó. Olha o CO2. Ele é assim. A molécula do CO2, como aí tem simetria e não sobra nada, ela é apolar. Agora, a ligação, quando eu faço a ligação, eu olho para os elementos, o C é diferente do O. Então, se a ligação tem 2 elementos diferentes, ela é polar. Ah, entendi, Vanks. A molécula, eu olho para a simetria.
E a ligação, eu olho se eles são iguais ou diferentes. Exatamente. Se eles forem iguais, na ligação, ela é apolar. Se eles forem diferentes, ela é polar. SO2 eu fiz agora há pouco também. SO2, ficamos dessa forma, lembra? SO2. A molécula polar, porque ela está sobrando elétrons no enxofre. E outra coisa, um lado é duplo, outro lado é dativo, então não tem nada de igual aqui. A molécula é polar e a ligação também, porque você compara na ligação o enxofre com o oxigênio. Eles são diferentes. E a última molécula, N2, nitrogênio com nitrogênio. Aqui é o seguinte, molécula, tudo igual, não é? Ela é apolar. Ligação, os dois são iguais, ela é apolar também. Na questão de número 6, você vai procurar alguma estrutura que tenha para o CO2 apolar, polar, para o SO2 ambos polares e para o N2 ambos apolares. Você vai procurar as alternativas e você vai encontrar isso lá na letra C. Veja, aqui diz a letra C. CO2, ligação polar, molécula apolar. Beleza. SO2, ligação polar, molécula polar. N2, ligação apolar e molécula também. Questão de número 6, a sua sequência de exercícios, letra C de casa. Questão de número 7, ele traz o dióxido de carbono e pede para a gente preencher um texto. Tá? Ele pede para a gente preencher um texto aqui. O dióxido de carbono, que é esse moço, vamos destrinchar aqui. Que tipo de molécula você tem aqui? Banks, eu tenho uma molécula apolar. Isso mesmo. Qual é o tipo de força? Quando você está trabalhando na molécula polar, isso aqui é o quê? Dipolo induzido ou força de Van der Waals. Força de Van der Waals. Ligação. A molécula é apolar, mas a ligação, dois elementos diferentes, a ligação é polar. Beleza? Bom, isso aqui já dá para a gente responder. Vamos lá na questão 7 para analisar o que ele trouxe. O dióxido de carbono presente na atmosfera e nos extintores de incêndio apresenta ligação. Que tipo de ligação que é? Polar. Ligação é polar. E suas moléculas, na fase sólida, estão unidas por a força. Van der Waals aqui podia escrever o quê? Dipolo induzido, tá? Tanto faz. É como dipolo que você pode escrever dipolo permanente. Estão unidas, força de Van der Waals ou dipolo induzido, tanto faz. Vamos lá nas nossas alternativas. Vamos lá nas nossas alternativas e procurar aquela que traga isso. Polar, assim, que está escrita polar, você cancela essas aqui, sobrou aqui. Polar e ligação de hidrogênio, não. Polar e força de Van der Waals, sim. Questão de número 7, letra D. Na questão de número 8, ele diz assim, considere os processos 1 e 2 representados pelas equações e indique quais ligações são rompidas. Amigos, quais ligações são rompidas aqui? Aqui nós estamos diante de hidrogênio ligado a oxigênio. Que força é essa? A força intermolecular? Ligação hidrogênio. Eu queria alertá-los, só a título de observação, que essa ligação de hidrogênio, a mais forte, a mais intensa das forças, tá? A mais intensa das forças intermoleculares é a ligação de hidrogênio. Lá na questão de número 7, desculpe, lá na questão de número 8, ele pede para que você escreva isso, então, para a ligação rompida, ligação de hidrogênio, tá? Você pode escrever isso aqui. Essa ligação também, a força é essa, eu poderia citar também, além disso, eu poderia citar aqui, que a ligação, só a título de curiosidade, a ligação entre oxigênio e hidrogênio, você rompe uma ligação iônica ou covalente? Rompe uma ligação covalente, tá? Polar ou apolar? Polar. Por quê?
porque eles são átomos de eletronegatividades diferentes. Questão 9. Entre as substâncias gás amoníaco, que é amônia, o NH3, o metano, CH4, e o ácido clorídrico, nitrogênio e água, qual apresenta a molécula do tipo tetraédrica e polar? Pessoal, eu vou ter que fazer todo mundo para poder responder isso aqui. Vamos pegar aqui a amônia. A amônia é assim. O hidrogênio é da família 5, então nitrogênio, sobra 2. Quando a gente faz isso, se ela tivesse sem sobra, era trigonal plana. Com sobra, essa moça aqui é piramidal. Nossa, Vanks, eu me lembro de tudo. Eu tenho estudado bastante esse período de isolamento social. Metano. 4 ligantes, sem sobra, todos iguais. Como é o nome dessa estrutura aqui? Tetraédrica. Depois eu vejo a polaridade. Estou fazendo a primeira geometria. HCl. HCl, só 2, ela é linear. Hidrogênio, N2, 2 iguais, também linear. E água, Vanks? Eu vou fazer a água, o espaço aqui está meio pequeno, mas eu vou dar um jeitinho aqui de colocar água. A água são 3 elementos, só que tem sobra de elétrons. Ela é angular. Se não tivesse sobra, ela seria linear. Vamos ver a polaridade desse povo? Aqui, como tem sobra, ela é polar. Simetria em toda a molécula e não tem sobra, ela é apolar. Aqui, 2 elementos diferentes, ela é polar. N2, 2 iguais, ela é apolar. E a água, porque tem sobra de elétrons, ela é polar. Pronto, está feito. Vamos lá nas perguntas. O que é que ele perguntou na letra A? Qual é a tetraédrica e a polar? Tetraédrica e a polar é o CH4. Ó, tetraédrica e a polar. Qual é a angular e polar? Angular e polar é a água. Ó. Química se resolve com calma, com tranquilidade. Não tem perigo de você errar. Para eu fechar essa sequência de exercícios, a questão de número 10 traz 6 substâncias, Ele pergunta o seguinte: indique os tipos de interações intermoleculares. Nós temos dipolo, dipolo. Vou escrever aqui para você nunca esquecer. Isso aqui são as moléculas polares. Que tem momento dipolar diferente de zero. Dipolo induzido ou força de Van der Waals. O que é isso aqui? Moléculas apolares. E a mais forte das 3? Ligação de hidrogênio. Quando é que eu tenho ligação de hidrogênio? É quando eu tenho o hidrogênio ligado a quem? A um dos 3 elementos, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, vamos lá. Lá na letra A, C2H6. Se você pegar o C2H6, ele vai ficar assim. Aonde você olha, você vai encontrar a mesma estrutura. Veja. De um lado você tem CH3, para o outro lado CH3. Ela é apolar. Como ela é apolar, isso aqui vai ser o quê? Dipolo induzido. Na número 2, você tem o oxigênio ligado com o hidrogênio. Dá de cara bem aqui. Então, o que é isso aqui? Ligação de hidrogênio. HCl é uma molécula polar. Os dois são diferentes. Dipolo. Dipolo. Essa primeira, amigos, é dipolo induzido, tá? Induzido. H2. H2 é hidrogênio ligado com hidrogênio, a molécula polar. Também seria o quê? Dipolo induzido. De novo aparece o O com H, ligação, hidrogênio. E por fim, uma molécula polar, porque os dois são diferentes, dipolo. Com isso, a gente fecha a nossa bateria de exercícios, né? Não deixe de fazer todos os assuntos, os exercícios que são correspondentes a esse assunto, tá bom?